Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo aqui a gente. Muito obrigado pela presença. Bem-vindo ao Innovation Festival 2022, o evento da Fast Company. Eu sou o Rodrigo Terra, sou diretor de estratégia e negócios da Monkin. E a Monkin é parceira da Fast Company nesse projeto incrível que a gente está tendo oportunidade de conversar com muita gente diferente e que faz diferença no nosso dia a dia de diferentes formas, muito diferente. Estou aqui com a Renate, trabalho na Nestlé, e eu prometi para mim mesmo que nos papos que eu vou ter aqui, quem vai se apresentar é a pessoa que a gente vai conversar. Então, muito bem-vinda, muito obrigado pelo seu tempo, e por favor, conta para a gente quem é a Renate, o que a Renate faz e como ela chegou um pouquinho no momento de inovação numa empresa tão relevante na vida do brasileiro. Legal. Bom, obrigado por esse bate-papo. Acho que é um prazer estar aqui no Innovation Festival da Fast Company. Não só num painel mais tarde, mas também batendo esse papo aqui contigo. Meu nome é Renate, então eu brinco que eu já começo inovando pelo nome. Eu cresci explicando por que eu chamava Renate, né? Então já gera um estranhamento, mas que nada mais é do que um início de conversa. Eu estou na Nestlé há 12 anos. Eu entrei como trainee na companhia. Passei por dois anos ali de processo onde eu tive a grande oportunidade de conhecer toda a empresa. Fui de negócio metade da minha carreira na Nestlé. Então trabalhei na unidade de negócio de chocolates, confectionery, que é um dos maiores business da empresa. Trabalhei no negócio de bebidas também, onde a gente tem como principal marca Nescau. E metade da minha carreira foi na área corporativa, né? Tanto na área de marketing e comunicação, onde eu trabalhei bastante com estratégia de marcas, branding, consumer insight. E nos últimos 3 anos eu estou participando ativamente da jornada de transformação digital da companhia. Então a Nestlé inaugurou, no finalzinho de 2018, a área de transformação digital, a vice-presidência. Essa área hoje tem algumas áreas dentro. Então, a área de inovação, que a gente chama carinhosamente de iHub, é uma delas. A gente tem o Data Lab, que é a nossa área que nasceu, o nosso bebê nasceu há 3 anos para cuidar de toda a governança e fundação da estratégia de jornada de dados da companhia. A gente tem a área de business, que cuida da criação, do desenvolvimento e da escalada dos nossos produtos digitais orientados à venda, né, online. A gente tem IT, que também, no meio do processo, veio para compor o time de TD, porque não só Nestlé, a gente está vendo quantas CPGs passaram a entender o papel estratégico da tecnologia para que essa transformação ela não seja só um tiro de médio prazo, mas sim uma transformação no core, né, onde a tecnologia passa a ser core, independente da natureza daquela empresa. E a gente tem algumas coisas incubadas ali, como o Empório Nestlé, que é o nosso primeiro D2C criado dentro da companhia, Nature's Heart, que é a nossa marca de saudabilidade que ficou incubada ali. Então é uma área bastante híbrida. E dentro dessa área, eu sou responsável, sou head de inovação e novos negócios corporativamente dentro da Nestlé. Então acho que, no geral, a minha história mais profunda é, de fato, dentro dessa grande companhia, mas eu gosto de brincar sempre que eu sou questionada que, no fundo, eu passei praticamente em 4 empresas diferentes e nessas 4 movimentações ao longo desses anos que eu fiz, porque é uma empresa muito grande. Então a gente está em categorias desde lácteos, cafés, chocolates, culinários. Então a Nestlé é uma empresa que permite que você, de alguma forma, atue em vários mercados distintos ao longo da sua trajetória. É muito legal escutar isso, porque eu tenho 50 anos. Então, a Nestlé eu conheço desde que eu nasci. E participo, tenho filhos. A gente participa da vida de vocês e vocês participam muito da nossa vida. E é muito legal ouvir que uma empresa tão relevante, que tem a sua cultura há muito tempo, tem seus processos e seus produtos há muito tempo, em algum momento decidiu evoluir. Deixar de ser uma empresa que, de certa forma, vou falar minha opinião, colocava no mercado produtos a partir da pesquisa dela própria, e começa a ouvir um pouco o consumidor através de dados, opiniões de fora para poder moldar a experiência. Do que você me contou um pouco de inovação, acho que os pilares, a receita,
de tecnologia, dados. Está muito bem feito, não sei se são vocês, de foto. Mas a minha grande dúvida, e já sentaram algumas pessoas aqui comigo para falar sobre, como você junta esses ingredientes e ajuda uma empresa tão relevante a mudar também a cultura. Claro, acho que cultura é sempre onde ou a gente começa ou a gente termina as nossas conversas, né? Porque quando a gente fala de cultura, a gente está falando de pessoas. A gente está falando de mentalidade, que a gente chama do mindset, né? Essa palavra é bastante falada. Mas antes de eu entrar em como a gente articula a cultura para unificar todas essas competências e disso extrair o melhor para o negócio, você comentou de fato, né? A Nestlé ela é cenário da vida dos brasileiros. A gente hoje é uma empresa presente em 99% dos lares brasileiros. Então é chocante pensar nesse número. E ao mesmo tempo é uma baita honra e responsabilidade. Mas uma responsabilidade que se difere de fato, como você mesmo trouxe, de como a gente via há 30 anos, há 20 anos atrás, ou até há 10 anos, uma grande empresa presente em 99% dos lares brasileiros, muitas vezes entendia que ela possuía todas as respostas, né, já que está com essa ampla presença, apresentando crescimento. E é muito mais claro e nítido o movimento não só da Nestlé, mas das grandes organizações de se colocar no lugar horizontal de conversa, aonde para que a gente mantenha a relevância, a Nestlé fez 100 anos de Brasil em 2021, mas para que a gente possa existir, ter a honra de continuar presente em 99% dos lares brasileiros para os próximos 100 anos, a gente precisa se colocar nesse lugar horizontal de conversa, aonde a gente não dita a conversa, a gente é mais um dos participantes, porque só dessa forma a gente vai manter, entender o que é relevante, e aí a gente vem também numa jornada de trocar a palavra consumidores por pessoas, né? Acho que até essa palavra consumidores está ficando um pouco datada, né? No fim do dia são pessoas que têm as suas vidas e ao longo desse dia a dia, dessa famosa jornada, que é outra palavra, ela esbarra com a gente, com outras marcas. Então, esse é um primeiro ponto. Sim, fazemos parte do cenário de 99% dos lares brasileiros, mas isso não pode nos eximir e nos iludir, né? A gente precisa remar, porque para os próximos 100 a gente precisa manter essa relevância. Tá bom, Rê, mas então, sob o aspecto de cultura e dessas áreas, como que elas se combinam? É um desafio. Se eu te disser que tem uma receita de bolo e que a gente já está no estado ótimo da arte, eu não estaria sendo sincera. Nesses 3 anos, não tem playbook, a gente foi entendendo os nossos erros e acertos e continuamos nesse processo. Então, tem desde questões como, por exemplo, quando a gente fala da agenda de dados, né, toda a jornada, como que a gente democratiza, do ponto de vista até de capacitação, de entendimento, o dado existe para quê? Né? A serviço do quê? É só aquisição? É só enriquecimento? Não. Qual é o objetivo da companhia de estar adquirindo aqueles dados? Qual é a estratégia? E mais do que isso, como que a gente faz isso de uma forma, óbvio, segura, respeitando as pessoas que estão por trás daqueles dados? Então, e isso é cultura, um exemplo. Do ponto de vista de inovação, como que a gente vem trabalhando a agenda de cultura? A agenda de inovação, ela é per se uma agenda de cultura, né? Porque a inovação, apesar de eu hoje, por exemplo, ser responsável pela área de inovação corporativa, a inovação ela é mais relevante quanto mais descentralizada ela está na organização. O meu papel é simplesmente do meu time, porque é um time menor, corporativo, é orquestrar. Mas eu não posso em nenhum momento também ter a ilusão de que eu vou centralizar a capability de inovação. Pelo contrário, eu tenho que criar programas de cultura, de comunicação interna e externa, de capacitação, de empoderamento, para que desde o operador que esteja na linha, o promotor de vendas que esteja no ponto de venda, o motorista do caminhão que esteja fazendo a logística aos nossos CDs, até as pessoas do marketing, enfim, das áreas de negócio, internalizem a inovação e as suas várias tonalidades, porque quando a gente fala de inovação hoje, a gente tem que falar de uma agenda de inovação de produto, uma agenda de inovação de serviço, uma agenda de inovação de experiências pautadas em tecnologia, uma agenda de inovação aberta, como eu dialogo com o ecossistema para solucionar as nossas dores. Então, olha como a agenda de inovação hoje ela é
Antes, se eu for olhar a Nestlé 100 anos atrás, basicamente a gente poderia estar tendo esse papo falando: legal, Rê, qual vai ser a próxima farinha láctea? Qual vai ser o próximo ninho? E hoje a conversa ela tem outros mil territórios, né? Então eu preciso empoderar a organização para que isso aconteça na ponta e essa inovação seja ágil e veloz. Então, no fundo, dentro da área de transformação digital, a gente sempre teve um pilar de cultura, onde a gente vem trabalhando muito de braços dados com o RH e com as demais áreas. Não só para capacitar e empoderar sobre esses temas tão diversos os nossos colaboradores atuais, que são mais de 30 mil, mas vou trazer um outro tema para que a gente continue, para que a gente até consiga atrair e reter. Que quando a gente fala de cultura, é um outro baita desafio das organizações. Porque nem sempre a imagem da Nestlé enquanto empresa empregadora, se a gente não trabalhar isso, vai ser uma empresa que vai atrair, por exemplo, cientistas de dados, arquitetos, ou até pessoas inovadoras que preferem, às vezes, estar em startups e outros ambientes. Para que a gente seja uma companhia capaz de atrair e uma vez que esses talentos venham reter, a gente precisa trabalhar muito o nosso ambiente, a nossa cultura. Então, cultura de fato, pessoas é a palavra-chave para qualquer transformação que a Nestlé ou qualquer companhia esteja empenhada em fazer. Sim. Observando aqui um pouco mais o que você está me contando, me explicando, e trazendo um pouco para o mundo do marketing, posso dizer que há 50, 100 anos, como você falou, a Nestlé tinha poucos concorrentes. E tinha um público, talvez por poucas opções, se dividia pouco o mercado. Hoje, no mercado de bebidas, no mercado de alimentos, você tem uma fragmentação dos produtores, como você tem uma fragmentação da audiência na mídia, aquele televisão one to many é cada vez menor. E existe um desafio seu porque, na minha opinião, todos esses novos concorrentes entrantes ganham um pedaço. Esse pedaço se identifica com um mercado que está carente de personalidade e, aos pouquinhos, isso vai tomando um pedaço, potencialmente tomando um pedaço grande do mercado. Vocês, através do digital, que é o seu pedaço, ou de alguma outra ferramenta, vocês observam, obviamente, esse cenário e como lidar com isso dentro de uma empresa tradicional, que tem produtos tradicionais, mas que está aberta para o novo. Excelente pergunta. Eu estou, nesse momento, trabalhando em algumas agendas em relação a isso, mas esse já é um tema que a gente observa através da agenda de inovação, mas dentro das unidades de negócio também há um tempo. Tem alguns gráficos que já mostram, nos últimos anos, que o total de share dentro das CPGs, não só de alimentos, CPGs como um todo, de todas as pequenas juntas, está igual e, dependendo do mercado, do recorte temporal, até supera o share das grandes. Ou seja, esse movimento que você cita do cardume, né? Muitos peixes pequenos formando um cardume, enquanto os peixes grandes estão ali. Então, isso é claro para as grandes organizações, e eu posso dizer mais proprietariamente para a Nestlé. Mas, de novo, claro, num lugar da gente se colocar horizontalmente e pensar essa estratégia. Então, o que a gente tem feito? A gente tem entendido que a gente tem os nossos principais produtos, o nosso portfólio, e como a gente cuida para que a inovação incremental, quando eu me refiro à inovação incremental, novos sabores, novos formatos, considerando custo, né, para o share of pocket do consumidor, tudo isso é encarado como uma extensão de portfólio, isso tem um lugar. Quando eu falo de business de maior disrupção, ou seja, sejam food techs ou empresas que fazem parte desse cardume, eu tenho algumas possibilidades. Uma é criar dentro de casa, né? Então, quando a gente dá um exemplo, por exemplo, Nature's Heart foi uma marca que a gente adquiriu no Peru, super pequena, e foi crescendo dentro de outros mercados da América Latina. A gente tem um exemplo recente, não sei se você viu, de Pura Vida, que a gente fez uma aquisição, que é uma baita marca que trabalha com os pés e as mãos dentro da agenda de saudabilidade, com uma agenda de conteúdo e educação ao consumidor extremamente relevante. E a gente, por exemplo, com Pura Vida,
está cuidando para que todo esse processo seja muito mais um lugar de aprendizado da Nestlé, ou seja, onde faz sentido trazer escala para a Pura Vida e ajudar, a gente vai trazer, mas onde faz sentido preservar a Pura Vida exatamente do jeito que ela é, porque ela é complementar e ela diz respeito a esse novo mundo de cardume, isso está sendo muito cuidado pelo time responsável para que seja ganha-ganha, né? Então esses são alguns exemplos. Mas a gente tem um processo interno sendo criado e continuamente desenvolvido para que a gente tenha sempre um olhar lapidado à criação de seeds, que a gente chama. Sejam essas internas que a gente cria dentro, sejam externas que a gente pode adquirir. E é legal também trazer um ponto que muita dessa discussão sempre foi pensada também só para um business tradicional da organização, ou seja, a Nestlé precisa olhar outras empresas, outras food techs que estão produzindo alimentos mais personalizados para nicho e como que ela atua então dentro desse contexto. Mas o que está sendo muito interessante é o movimento das grandes organizações também criando seeds além do seu core, né? E o advento da transformação digital veio para isso. Então não basta eu observar quem são só os novos alimentos, produtos diferentes. Eu tenho que observar o modelo de negócio que está em volta. É um D2C? Está sendo vendido com uma experiência conjunta? Então, a gente também tem discutido muito como que a gente observa a tese das food techs de alimentos, mas o Panela, que é hoje a plataforma que a minha área cuida de inovação aberta da companhia, a tese do Panela hoje deixou de ser só inovação em portfólio, em produto, e passou a ser inovação no ecossistema de alimentos como um todo, do campo ao pós-consumo. Então, hoje me interessa uma startup que está lá, uma agrotech. Me interessa uma startup que está trabalhando com reciclagem de resíduos. Me interessa uma startup que está trabalhando com indústria 4.0. Porque, no fim, tudo isso vai dar conta da transformação da agenda da Nestlé rumo à alimentação do futuro. Então, uma contribuição para trazer aqui um convite que as organizações, sejam elas de alimentos ou qualquer setor que elas estejam, façam um exercício de dar 3 passos para trás. E sim, tem a sua tese mãe, que olha o core, mas quais são as outras teses que transversalmente vão impactar o futuro daquele business? Porque muito provavelmente a cadeia de alimentos daqui a 10, 20, 50 anos vai ser outra. E não necessariamente o que vai transformá-la é necessariamente uma food tech que está fazendo um novo alimento. Pode ser alguém lá na agricultura, pode ser, enfim. Então, estar trabalhando com essas diferentes teses nos últimos 2 anos, através do Panela, tem sido muito interessante. É desafiador? É, porque você amplia o seu leque. Mas a gente tem se deparado e se surpreendido como isso, de fato, impacta o business, inova no business, saindo desse olhar mais tradicional. A inovação é sair um pouco da zona de conforto e identificar dores que podem ser pequenas hoje, podem ser muito grandes no futuro. Então, essa questão de identificar pequenos produtores que, eventualmente, seja uma solução por uma dor que tem que ser resolvida rápido ou aprendida para ser resolvida no curto, médio prazo, é uma visão incrível de vocês. Eu tenho 2 perguntas em uma. Deixa eu ver se eu... Existe uma necessidade, quando você fala em dados, em informação, mais do que em dados, de você ter informação do seu consumidor, do CPF, né? Onde esse cara está, onde ele compra. E essa informação geralmente vem do seu canal de venda, que você tem muito mais a informação do quanto você vende para esse canal do que quanto esse canal vende para o consumidor final. Exato, sell-in e sell-out. Eu quis ser didático para a galera. Então, eu sei que a indústria hoje tem muita informação de sell-in, mas a questão do comportamento do consumidor é lida de uma forma mais correta no sell-out. Então, que iniciativas vocês têm de canais de distribuição de produtos, de venda, que podem trazer isso para vocês? E o que muda na relação de vocês, eventualmente, com o varejo, com quem hoje vende? Hoje a gente tem algumas frentes em relação a isso. Uma, por exemplo, mais orientada, e isso já está acontecendo, liderado pela área de vendas, não é de hoje, é uns 3, 4 anos,
que a gente chama de sell-out mindset, desculpa a expressão, é justamente o que ele falou, essa venda que acontece do varejo ao consumidor. Como que a gente traz isso para dentro da organização enquanto um entendimento de que é essa venda que importa, porque senão eu também fico gerando estoque, esse estoque gera potenciais desperdícios, e eu não tenho uma visão real de como essa demanda está sendo escoada. Então, isso dentro da Nestlé já foi alterado, eu posso dizer que já é uma realidade. A gente tem hoje um programa que chama Orígenes, que é baseado muito na troca de dados com o varejo, para que a gente já olhe os nossos reports com uma ótica de sellout e não de sell-in. Então, esse é um primeiro ponto, mas tem muito a ver com a nossa parte operacional. Isso não chega tanto no consumidor final. É como a gente trabalha as nossas projeções de demanda, como a gente cuida dos nossos estoques. Então, esse é um ponto sobre o que você trouxe. E isso já está acontecendo há um tempo. Agora, algo que ainda está mais, vamos dizer, no início de jornada, mas que já começou há 1 ano e meio, é justamente esse entendimento de que sim, o varejo hoje é o nosso grande parceiro, né? A gente produz alimentos e de alguma forma distribui através dessa grande rede varejista, não só a Nestlé, todas as principais pedis. Mas dados hoje é de fato um petróleo, como todo mundo brinca, para qualquer tipo de organização. E a gente está entendendo, de novo, numa lógica de ganha-ganha, porque a gente também, o varejo é um aliado nessa proposta. Então também não é sobre entender como que eu pego o dado desse consumidor e o varejo de alguma forma não participa dessa conversa. Ao contrário, como que a gente põe todo mundo na roda, e aí tem alguns projetos para a gente entender que queremos todos entender mais sobre o consumidor, queremos todos desenvolver produtos que atendam a necessidades cada vez mais nichadas, reais. A gente chama isso lá dentro de personalização em escala. Perfeito. Porque no fim do dia, a Nestlé, o grande valor de empresas como a Nestlé sempre vai ser a escala. Né? Todas as startups que batem na nossa porta é por conta da escala que a gente tem. Chega um dado momento no modelo de negócio que todo o empreendedor precisa da escala. Então, a gente quer entregar personalização, mas com uma escala que faça sentido. E, para isso, é essa mesma mente colaborativa. Então, sim, a gente tem, através de alguns D2Cs, por exemplo, o Empório Nestlé, que é o nosso canal direto ao consumidor, online, 10 lojas que a gente tem, é um local de entendimento e captura. Algumas discussões sobre promoções, programas de relacionamento, pontuais ou até mais contínuos, né, para que a gente também possa, com as nossas marcas, se relacionar de forma contínua, entender cada vez mais sobre esse consumidor. E como a gente estava conversando até aqui nos corredores, você estava me contando um pouco, tem hoje muitas startups, tanto para o varejo quanto para a indústria, oferecendo shortcuts, né, caminhos mais curtos, para que a gente encontre ferramentas ganha-ganha para entender mais sobre as pessoas. Né? Porque, no fim, o grande objetivo é todo mundo oferecer coisas mais relevantes no dia a dia e ganhar com isso. Então, a mentalidade que a gente tem tido cuidado para ter, sendo transparente na sua pergunta, estamos todos na corrida e na jornada dos dados, mas vamos fazer isso com responsabilidade, e não só responsabilidade com o consumidor final, com as pessoas, responsabilidade com o nosso entorno, que sempre fez parte do nosso modelo de negócio, ou seja, os varejistas, quem está no campo, as indústrias. Então, olhar para esse entorno, a gente se construiu até aqui dessa forma, então vamos manter isso em primeiro plano e juntos encontrar a melhor forma de entender mais sobre esse consumidor. Mas, de fato, é um ponto incrível que você trouxe, porque eu acho que é o grande shift do momento para se pedir às empresas de bens de consumo. Mas eu acredito, particularmente, é o jeito que a gente está encarando na Nestlé, que isso tem que ser feito de um jeito muito respeitoso e em parceria com o ecossistema. Né? Porque aí eu acho que a gente vai chegar num lugar mais saudável a médio e longo prazo. Tá. Uma última pergunta. Infelizmente, nosso tempo é restrito. O que muda na comunicação da marca com o público ou dos canais sociais a partir desse ponto de vista que a gente está conversando? Muda muita coisa. Pode mudar muita coisa. De novo, isso é um caminho. O que
já acontece hoje, onde a gente vislumbra, é que essa expressão personalização em escala, ela se aplica a todos os eixos de qualquer marca ou empresa. O que eu quero dizer com isso? A gente pode se comunicar, entendendo mais sobre as pessoas, sobre o dia a dia delas, a gente consegue se comunicar diretamente e de forma mais assertiva. Ou seja, eu posso ter os meus canais próprios, como eu já tenho hoje, de CRM, outras milhares de frentes que as marcas, de acordo com as suas segmentações, podem ter. Ou seja, elas vão estar presentes na televisão quando faz sentido estar presente na televisão, mas elas também vão estar presentes em outros lugares mais granulares, para estabelecer essa conversa de forma mais franca e direta. Esse é um eixo. Muda muito o eixo da inovação do ponto de vista de produto e de experiência. Uma vez que eu entendo mais sobre essas pessoas, eu consigo ter um portfólio, seja via aquisição, seja criando internamente, muito mais adequado. Muda do ponto de vista de operação, de vendas. Uma vez que eu entendo onde e como e quando o meu consumidor quer receber esse produto, com qual nível de conveniência, eu posso entregar via uma plataforma online, um D2C, eu posso entregar via a rede varejista, como eu falo. Então, esse elemento habilitado pelo dado, mas não dá para ignorar que uma coisa que é importante trazer é ter o dado é uma parte, é um início da história. Porque você precisa fazer com que toda a sua companhia esteja habilitada do ponto de vista de plataforma e de organização para que você faça o uso máximo potencial desse dado. Porque o que acontece, que a gente tem observado muito nessa trajetória e aprendido, é que do dia para a noite, eu quero dado para tudo, eu quero dado toda hora. Não, né? Qual dado, para quê, para qual tomada de decisão. E depois do dado, o que você quer fazer está habilitado para que aconteça, né? Ou seja, vou te dar um exemplo. A gente vê muito incrivelmente como players que são focados nisso, o Mercado Livre, por exemplo, tem uma entrega de conveniência ao consumidor que é impressionante. Então, não adianta só a gente ter o dado. A gente tem que entender se junto com o Mercado Livre ou de outras formas, a gente vai ter o dado e a gente vai entregar, por exemplo, esse patamar de conveniência, se ele quer um Nescau na casa dele, da forma certa. Se não, o dado pelo dado não adianta nada, né? Ele é um meio. Então, essa jornada de transformação, e é legal trazer para finalizar que a gente está muito claro hoje que a transformação é a palavra maior do que o digital. Inclusive, o digital ele tende a ir desaparecendo porque o que a gente não vai parar mais de se transformar. Então, o digital foi uma questão, mas a gente está vivendo toda a agenda de ESG, né, com muita intensidade, agenda de tecnologia, agenda de pessoas, que é essa que você também comentou, de cultura, de saúde mental. Então, no fundo, é como as empresas tendo uma área de transformação, ou existem várias formas de fazer isso, mas se preocupando com a agenda de transformação, colocam a tecnologia, o dado, o digital como enabler, como ferramenta, para dar conta de construir esse futuro mantendo relevância no dia a dia dos consumidores. Muito legal, inspirador, e é muito legal conhecer um pouco do bastidor de quem está na minha casa, não é? Sim, 99% das casas do Brasil. Sim. Eu tenho mais 1 milhão de perguntas, mas a gente vai ter que terminar. Infelizmente, Renate, eu sempre faço uma pergunta surpresinha no final, que é assim: a gente se conheceu hoje, você vai conhecer pessoas novas em todo momento. Que conselhos a Renate daria para alguém que você acabou de conhecer? Pode ser pessoal, profissional? Legal. Eu tenho trabalhado muito na Nestlé, né, através da agenda de inovação com o time, mas mesmo nos talks, nas palestras, que o que nos desafia hoje, e eu acredito que vai nos desafiar nos próximos anos, está muito mais orientado à nossa habilidade de formular boas perguntas do que se preocupar em ter todas as respostas. Parece simples, mas a gente é uma geração, uma sociedade criada para ter respostas a todo custo. Perfeito. Respostas às vezes fáceis, rápidas, muitas vezes rasas. E o que eu tenho percebido é que a gente precisa gastar mais tempo com a pergunta
Quanto mais a sua pergunta, enquanto empreendedor, enquanto um executivo de negócio, enquanto um ser humano, estiver sendo calibrada, ela vai ser sempre um norte, porque as respostas elas vão mudar. Até as perguntas mudam, mas as perguntas elas tendem a permanecer mais tempo. Ou seja, vou dar um exemplo no caso da Nestlé. Como eu faço para co-criar o ecossistema alimentar regenerativo do futuro de forma colaborativa? Essa é uma pergunta que eu acredito que vai perseguir a Nestlé pelos próximos 10 anos. Então, a dica que eu deixaria cuidem das perguntas, vivam as perguntas. Tem um poema que eu gosto muito que fala sobre isso. Dê tempo para viver as perguntas. Não, a gente também tem muito essa coisa da resposta rápida, Google, né? A gente não está mais acostumado a ficar ali digerindo a pergunta. A gente quer se livrar logo. Deem esse tempo para as perguntas, melhorem as suas perguntas, e aí eu tenho certeza que você vai estar trabalhando novos músculos, vai estar se articulando com novos atores, como a gente está aqui hoje na Fast Company, para chegar cada vez em melhores respostas. Maravilha. Falta o número 2, que é a mais difícil. Essa é a mais difícil. A primeira a gente bate pronto, a segunda... Qual é? Sua segunda dica. São 2 dicas. São 2 dicas. Eu acho que a segunda dica... Eu achei que você ia fazer outra pergunta. Não. A segunda dica do que eu tenho sentido também enquanto profissional e de inovação. Mantenha a sua autenticidade. E olha que eu estou na Nestlé, né? Numa empresa de alguma forma com 100 anos, com a sua cultura, todos brincam, uma empresa suíça. Mas se tem algo que me mantém na Nestlé há 12 anos, ou independente da Nestlé, faz com que eu tenha tido uma trajetória profissional interessante, divertida. A palavra sucesso eu também já acho meio cafona, mas divertida, interessante, curiosa. Eu manter, tentar preservar quem é a Renate, de onde a Renate veio, o que a Renate está buscando. E eu digo isso principalmente se tiverem jovens ali em começo da carreira nos escutando, porque muitas vezes nessa jornada é árduo, é difícil você preservar a sua essência, porque muitas vezes você é convidado ao status quo, você é convidado a algumas tomadas de decisão que sejam mais coerentes naquele momento, por alguma outra razão. Mas no fim o que vai fazer a diferença, e as empresas já hoje valorizam isso, os profissionais que de alguma forma colocam a sua verdade, a sua opinião, a sua autenticidade, o que vai fazer a diferença na construção desse futuro são pessoas autênticas, são pessoas que levam a sua verdade, a sua integralidade para o ambiente de trabalho. E não você em casa e daí você, sei lá, eu visto esse vestidinho branco lindo e vou trabalhar. E aí quando eu tô com esse vestido branco eu tomo decisões loucas e outras. Não, né? Como que eu tento manter essa coerência de quem eu sou de verdade, de quem eu quero em casa, o que eu quero em casa, que decisão eu tomaria em casa, como eu faço para manter essa mesma pegada quando eu tô lá tomando as minhas decisões de negócio. É fácil? Não vou iludir ninguém. É possível? Então acho que seria isso. Maravilha. Muito obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo seu trabalho e estar sendo um movimento de mudança dentro do país, dentro de uma empresa muito legal. Queria agradecer em nome da Fast Company, em nome da Monkin, e eu deixo aqui o espaço para você encerrar nossa entrevista como você preferir. Não, legal, acho que já conversamos bastante, queria super agradecer a oportunidade também de trocar sobre isso. Foi um prazer conhecer vocês e já estamos ali conversando um pouco mais no painel. Obrigada. Obrigado, pessoal, até a próxima.